Aleluia. Então agora nós vamos entrar em Gálatas capítulo 1. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E nós vamos iniciar aí em Gálatas capítulo 1, que está dizendo assim: a introdução e saudação de Paulo. Está dizendo assim: Paulo, apóstolo, não por parte dos homens, tá? Paulo era apóstolo, mas não por parte dos homens, nem mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então ele era considerado apóstolo no mundo espiritual, né? E não porque Paulo não andou com Cristo, mas ele teve uma experiência muito forte com Cristo, né? E aqui, graça e paz, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saúda os irmãos da Galácia com graça e paz. Eu quero saudá-los nesse momento, graça e paz, o qual que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina, porque os Gálatas aqui estavam se mostrando inconstantes, né? Como se diz, a pessoa vem e fala uma coisa, eles aceitam, fala outra, eles aceitam. Então Paulo aqui, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, querem modificar a verdade de Cristo. Nos dias de hoje também eles estão querendo modificar a verdade, gente. Nós temos que tomar muito cuidado com a Bíblia que nós compramos, tá? Eu tenho um zelo com minhas Bíblias antigas, que eu fico até com medo de comprar a Bíblia nos dias de hoje. E aqui estou falando assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, se for além do que está sendo anunciado, considera ele um anátema, considera-se ele um mentiroso, que nada pode fugir da palavra do Senhor. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, essa pessoa é anátema. Não, se anunciar outro evangelho, está diferente. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu sou persuadido por homens ou por Deus? Ou procuro agradar a homens? Quem procura agradar a homens não segue o evangelho do Senhor. Ou se estivesse ainda agradando aos homens, nunca seria servo de Cristo, nunca. Porque quem procura agradar as pessoas do mundo não é servo de Deus, não é servo de Deus, que o mundo quer outra coisa. E o mundo quer que você caia na fé para depois debochar de você. E aqui ele fala assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas recebi revelação de Jesus Cristo, e agora pela fé estamos recebendo a revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja. Você sabia que eu tinha ódio dos cristãos, mas Paulo está falando, mas eu tive uma experiência tão forte que eu creio. E agora Paulo estava crendo realmente. Foi sozinho lá a caminho de Damasco, e um homem chamado Ananias orou por ele, amando de Deus. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe
Ele me separou e me chamou. Então você que está assistindo esse vídeo, desde o ventre da sua mãe, Deus já te escolheu para ser servo de Deus. Então confessa Jesus como Salvador em nome de Jesus. Revelar seu Filho em mim para que pregasse. Então o Filho de Deus é revelado em nós, foi revelado em Paulo para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Ele não perguntou para os humanos. Nem tomei a Jerusalém, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Então ele não esteve nem com os apóstolos de Cristo. Ele não esteve, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com Pedro 15 dias. Isso é Paulo falando. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Eis que diante de Deus testifico e não minto. Eis que diante da palavra de Paulo, eu, Patrícia, testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, eles tinham ouvido dizer assim: aquele que perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Então, Paulo, que perseguia com ódio, até destilava ódio, ele perseguia os cristãos, agora anuncia a fé antes que ele queria destruir. Que testemunho lindo, né, irmãos? Então agora ele perseguia e agora ele anuncia a fé. E eles, mesmo ouvindo falar, né, eles glorificavam a Deus por causa de Paulo. Então, é muito bom quando as pessoas glorificam a Deus por nossa causa. Em nome de Jesus. Na carta aos Coríntios está dizendo, né? Vós sois cartas vivas. Então, gente, que as pessoas possam olhar para nós e possam glorificar a Deus. Esse é o Gálatas capítulo 1. Deixa o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus. Eu também, gente, falar com vocês, antes de confessar Jesus como Salvador, eu debochava dos cristãos. Eu debochava. Mas hoje eu sei, eu conheço o Evangelho da Cruz. E pela fé eu confessei Jesus. Confessa Jesus, deixa o seu like.